Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de dezembro de 2021, são 22 horas e 58 minutos. Lição número 5 da classe de adolescentes. A missão de Israel no plano de Deus. Neste trimestre estamos estudando a história da salvação. A mensagem. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Vamos descobrir. Hoje vamos entender a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Veremos que não foi fácil, no final, porém, deu tudo certo. O plano da salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Também iremos ver que Deus não rejeitou Israel, mas aguarda amorosamente o instante em que a nação eleita voltará aos seus braços. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, foi aberto para todos nós a porta da graça, ou seja, o favor imerecido. É interessante também que Deus não rejeitou Israel. E no contexto geral, o Senhor Jesus morreu para todos. É bem verdade que Israel é a menina dos olhos de Deus. Inclusive, nós devemos continuar orando pelo povo de Israel. Entretanto, nós não devemos trazer a cultura judaica para os nossos templos, para as nossas igrejas. A cultura judaica, no contexto geral, é de Israel e não é para nós. Não é que seja pecado, vamos assim dizer, né? Mas é porque não tem coerência. Eu vejo muitas das vezes as igrejas imitando, querendo tudo que Israel faz no templo para adorar o Senhor, as pessoas copiam aqui e fica aquela questão, um monte de formas, símbolos, que muitas das vezes nós não sabemos nem mesmo o porquê. Então vamos continuar adorando a Deus da nossa maneira, do nosso jeito, que é em espírito e em verdade. O anticristo, quando vier à terra, o Senhor Jesus irá destruí-lo com o sopro de sua boca. Aí o povo de Israel perceberá que de fato Jesus é o Cristo. E por quê? Porque até hoje muitos judeus israelenses não acreditam que Jesus é o Cristo. Hora de aprender o nascimento de uma nação. E nós, como reagiríamos? Abraão renunciou a tudo. Será que nós estamos dispostos a renunciar aos nossos pequenos caprichos para agradar ao Senhor? Abraão estava numa cultura extremamente rica, num ambiente, numa cidade, extremamente rica, e recebeu da parte do Senhor uma ordem para sair no meio da sua parentela. É interessante que o Senhor, num primeiro momento, quando falou a Abraão creu. Veja que, será que nós, hoje, vamos deixar os nossos pequenos caprichos para cumprir uma ordem do Senhor? Veja que Abraão deixou toda a sua parentela, até a sua vida financeira bastante razoável, até porque, pelo contexto direto, Abraão era um homem rico. Será que nós hoje vamos deixar talvez a nossa riqueza para agradar ao Senhor, para receber um convite ou chamado do Senhor, responder ao chamado de Deus? Então deixaremos talvez a nossa família, as nossas riquezas, o nosso trabalho, a nossa família, que é o contexto aqui de Abraão, a parentela, para ser obediente ao Senhor? Será que de fato, quando o Senhor pede algo para nós, nós de fato somos obedientes à sua palavra e o seu chamado? Um ato de fé. O mais interessante nessa história é que Deus não mostrou nenhum paraíso para Abraão, mas apenas disse-lhe que iria para um novo lugar. O povo seria o instrumento de Deus para anunciar as grandezas do Altíssimo aos homens, e estava surgindo como uma base muito especial, a fé.
não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Veja que o Senhor, quando chamou Abraão, não prometeu um paraíso para ele. O Senhor disse apenas que era um novo lugar. E qual seria esse novo lugar? Abraão não sabia, não tinha ideia, não fazia ideia do que era esse lugar. Mesmo assim, ele obedeceu. Uma outra questão que é bastante interessante também nós notarmos, que Abraão, no meio da sua parentela, o seu pai, era idólatra. Então veja que num contexto, mesmo no contexto idólatra, Abraão abraçou a fé. Ele poderia ficar com os deuses de seu pai, mas se decidiu pelo caminho correto, fez a sábia decisão que foi trilhar os caminhos do Senhor, mesmo o Senhor não dizendo para ele qual era o lugar. É muito bom deixar isso claro, porque quantas das vezes nós, quando vamos ter um chamado, quando o Senhor nos chama para alguma coisa, nós logo queremos saber qual é a nossa recompensa, não é assim? Nós queremos saber para onde nós iremos. O Senhor disse apenas para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para um lugar onde o Senhor lhe mostraria. E isto é, indiscutivelmente, um grande ato de fé. E é assim também que nós devemos viver, né? De fé em fé. Uma importante decisão. Abraão partiu renunciando sua origem e estabilidade, rejeitando todos os deuses estranhos da sua antiga cidade. Ele creu na promessa de que Deus lhe daria um território e um filho. Ele creu mesmo diante do quadro de sua esposa que era estéril. Ele obedeceu. É outra parte muito interessante que Abraão, mesmo sabendo que sua esposa era estéril, quando o Senhor disse que lhe daria um filho, ele criou. Veja que quantas das vezes nós olhamos para situações da nossa vida e não acreditamos na palavra do Senhor. Nós vemos somente o quadro que nós estamos vivendo. Vemos a situação, potencializamos o problema, ao invés de potencializarmos o poder de Deus, o saber que reconhecer que Deus é capaz de fazer todas as coisas, como diz Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então ele tomou aqui uma importante decisão de renunciar toda a sua origem, aquela ideia de idolatria de seu pai, né? Deixou tudo de lado, deixou a parentela, deixou a cidade, deixou a vida para cumprir o chamado do Senhor. Há um caso interessante, porém, que ele levou o seu sobrinho, né? Então, de uma forma direta, não podemos dizer que Abraão deixou toda a sua parentela, até porque o sobrinho foi com ele. E essas escolhas que nós fazemos faz toda a diferença. Uma escolha errada faz com que nós percamos a bênção ou recebemos a bênção. Tudo vai da nossa escolha. O Senhor chama, o Senhor convida, mas é o homem quem decide no sentido de responder ao chamado, né? O Senhor manda aí, a pessoa vai se a pessoa quiser, né? É bem verdade que tem aquele caso de Jonas, que Jonas não queria ir, se opôs à vontade do Senhor, mas o Senhor deu um jeito para que ele fosse, para que talvez assim desse uma lição em Jonas, né? Para saber que Jonas não é, o importante não é o que eu penso sobre uma determinada cidade, mas é o que o Senhor pensa sobre aquela cidade. Então, se ele for salvar a cidade através de mim, que seja feita a vontade dele, né? O estabelecimento de Israel, Egito, um lugar de multiplicação. Isso mostra que depois de 190 anos do nascimento de Isaac, haviam nascido aproximadamente 7 dezenas de hebreus. No Egito, o povo cresceu. O tempo passou e eles foram obrigados a servir aos egípcios com trabalhos forçados. O Senhor vai fazer sempre o seu povo multiplicar. E é interessante que a igreja do Senhor é igual ao omelete, quanto mais se bate, mais ele cresce. Vemos que com todo o intento de Faraó de aumentar os trabalhos pesados do povo, até dar uma ordem para exterminar os meninos, para que assim o povo não crescesse forte, uma vez que o braço
do homem é mais forte do que de uma mulher, então ele fez uma decisão de exterminar os meninos, porque certamente cresceriam, virariam homens e iriam contra Faraó. E mesmo assim, todo o seu intento de nada valeu, porque o povo no Egito acabou se multiplicando, né? O povo de Deus sempre irá multiplicar. Deserto, um lugar de purificação. Durante 40 anos, eles caminharam no deserto, vivenciaram milagres, receberam a lei, aprenderam a adorar e desenvolveram a vida espiritual. Lá foi um lugar de purificação, provação e amadurecimento da fé. Não importa nós sermos muitos, importa é de fato a adoração, em espírito e em verdade. Entretanto, no deserto nós sempre cresceremos mais, porque no deserto nós precisamos da comunhão com o Senhor, porque no deserto durante o dia faz muito calor e à noite faz muito sol, então ninguém quer passar pelo deserto. O deserto é um lugar de sofrimento, de serpentes e escorpiões, de sequidão, é um lugar muito ruim, de ver coisas que não existem, né, que as pessoas chamam de miragem, né? Vamos trazer que é para a questão espiritual. Quando nós estamos vivenciando um deserto, nós acabamos vendo miragens espirituais, vamos assim dizer, né? Nós vemos coisas que não existem, nós acreditamos em coisas que o Senhor não falou e nos enganamos. Entretanto, é no deserto que nós temos essa comunhão com o Senhor, porque nós devemos somente a Ele, porque não há como não há um recurso, um único recurso é o Senhor. E veja que durante todos esses 40 anos que eles caminharam no deserto, o Senhor fez milagres no meio do povo, inclusive mandando maná, né? Então não tinha necessidade de nada, porque o Senhor supria todas as coisas mesmo no deserto. Eu gosto muito de uma música da banda RM6, que diz que nos desertos que atravesso, meu oásis é Jesus. Então veja que nós precisamos compreender que de fato o Senhor Jesus é o nosso oásis, é Ele a água da vida, é o pão da vida. Então veja que quantas das vezes as pessoas andam de qualquer maneira, mas no deserto nós aprendemos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque de fato é no deserto que nós demonstramos todo o nosso interior, porque é muito fácil, em partes, né, nós adorarmos ao Senhor de uma forma aparente, quando estamos bem. Entretanto, vou te dar um exemplo aqui bem prático. Imagina, por exemplo, que não vou dizer você, que alguém está vivenciando uma vida muito próspera, tem recursos financeiros, é uma pessoa muito rica, né, muito próspera. Nos finais de semana, ela não vai à igreja, ela vai fazer um programa com uma outra pessoa, né? Vai talvez para um shopping ou ao cinema e vai fazer isso e vai fazer aquilo e deixa o Senhor. Eu gosto muito das palavras de Agur, ele disse lá no livro de Provérbios, para não ter muito, para que tendo muito não esquecesse do Senhor, mas que também não tivesse pouco, para que tendo pouco não viesse a blasfemar contra Deus, né? Murmurar contra Deus, mas que tivesse o necessário. É isso que nós precisamos compreender. Não é que você e eu não possamos ser ricos. Vemos, por exemplo, Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo. Não é essa a ideia. É claro que você pode ter muito dinheiro. A ideia é de 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Ou seja, as pessoas estão colocando o seu amor no dinheiro e por isso estão indo para a perdição, porque acham que o dinheiro é o mais importante. É claro que o dinheiro ele é importante, e é importante também que você seja uma pessoa rica, e por que não? Claro que você pode ser rico, milionário, até bilionário, por que não? Agora, você honrará ao Senhor, mesmo você sendo milionário? Você dará culto ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo sendo milionário, mesmo você podendo fazer o que você quiser, você vai optar por fazer as coisas do Senhor? É isso que é o ponto. Canaã, a terra prometida. Depois de 40 anos caminhando em um deserto, o povo de Israel chegou à terra prometida, e daquele dia em diante eles não dormiram mais sob tendas, mas em casas. O que é isso daqui? Isso aqui é prosperidade financeira.
Antes eles andavam aqui e acolá e agora eles têm um lugar fixo para morar, um território. Não foi isso que o Senhor prometeu a Abraão, um filho e um território? Então, agora eles têm um território que eles podem plantar, eles podem ter os seus imóveis, né? Cuidavam dos seus rebanhos, né? Então veja que prosperou a vida financeira. E é muito importante que nós venhamos entender, eu vejo muitas pessoas dizendo, às vezes até mesmo nas igrejas, que o cristão não pode ser milionário, não pode ter dinheiro. Claro que podemos e devemos, não há nenhum problema nisso, até porque que vem também, olha que interessante. Eu falei agora há pouco se você honraria ao Senhor, se você fosse uma pessoa que fosse milionário, fosse riquíssima, você daria o dízimo, por exemplo? Até porque o seu dízimo seria muito, muito alto. Você daria o dízimo? Então veja que quando nós somos prósperos, a igreja também ela acaba usufruindo também dessa prosperidade, e quando essa prosperidade da igreja ela é bem dividida pela liderança da igreja, todas as pessoas, até mesmo e principalmente aqueles membros mais necessitados, eles acabam sendo abençoados também. Esse é o propósito do Evangelho, né? na questão financeira, é que as pessoas, um ajuda o outro, né? E o outro ajuda um, né? Que o dinheiro da igreja seja de fato para pessoas e não para coisas, né? E não para as questões internas da igreja. Existe a necessidade, é verdade, mas aqui só para te dar uma questão de exemplificar sobre porcentagem, 95%, de uma forma geral, tá? 95% de todo o dinheiro arrecadado na igreja, 95% fica para as coisas internas. Ou seja, para pagamento de salário de pastor, que até hoje eu não consigo compreender a ideia do pastor receber salários, até porque, uma vez que a igreja não tem fins lucrativos, então por que o pastor está lucrando com esse salário? Eu sou de acordo com o pastor trabalhar, ter o seu trabalho, e se porventura ele ficar desempregado, a igreja ajudar ele. Eu sou de acordo. Agora, um pastor receber salário para ficar na igreja, isso aí eu particularmente, eu não tenho esse pensamento não. Eu sou contra esse negócio. Agora, tem até alguns textos bíblicos até que em parte embasa nessa ideia do pastor receber salário, mas aqui não cabe para nós, porque se nós vamos ver nos dias atuais que estamos passando por dificuldades financeiras, aí o pastor, por ser pastor, ele vai receber uns salários altíssimos e as ovelhas passando necessidade? Não, perdoe-me, eu sou completamente contra este raciocínio. Então veja que quando a igreja, que tem lá os pastores, o conselho de pastores, pega os valores altos da igreja, né? De repente a igreja tem uma situação financeira boa, razoável, eu acho de acordo de ajudar as pessoas mais necessitadas. É para isso que serve o dinheiro da igreja, não para ficar gastando com coisas que sinceramente não há nenhuma necessidade. As bênçãos de Israel para o mundo, a aliança de Deus. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam a sua vontade. Por eles, Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos, por meio de milagres e maravilhas. O Senhor mostrou-se como um único e verdadeiro Deus. Deus usou o povo de Israel para mostrar, até mesmo para nós, que Ele é um Deus de milagres. O Senhor ele opera milagres no deserto e em qualquer lugar. O Senhor opera milagres extraordinários. Por quê? Porque Ele é Deus. Então o Senhor levantou profetas para anunciar a sua vontade. E há de se falar que Deus também ele usa quem Ele quiser. Veja, por exemplo, o caso de Ageu. Deus usou um senhor de mais de 90 anos para profetizar acerca do templo. Então veja que o Senhor ele não tem idade para levantar alguém. Ele levanta quem Ele quiser, desde que a pessoa também fique à vontade do Senhor, né? Responda ao chamado do Senhor. Então o Senhor irá fazer maravilhas no meio de nós,
quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós de fato vemos e reconhecermos que Ele é soberano, que Ele é o nosso Senhor, né? Cristo. A Bíblia lista os antepassados de Jesus. Ele destaca que o Senhor era descendente de Davi e de Abraão. Por quê? Porque ser descendente deles era uma das características do Messias. Então veja que Cristo, ele acabou vindo dali da descendente de Davi e de Abraão, que era uma das suas características. Vejamos que o Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, ele, uma vez que ele morreu por nós, ele tinha, né, que morrer como foi uma promessa, né, e uma profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor iria ferir a cabeça da serpente. Algumas pessoas dizem que é esmagar, mas não é esmagar, é ferir. Até porque quem irá esmagar a serpente é o Deus de paz, né? Como diz aos Romanos capítulo 16, versículo 20. Então veja que quando você tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 1, versículo 1 e dá uma olhada, né? Dá uma observada nas questões curiosas que tem sobre a genealogia de Cristo. Conclusão. O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser seu. Ele sempre foi fiel à sua aliança com os hebreus, demonstrando misericórdia, amor e perdão ao longo dos séculos. E Deus sempre esteve com eles, cumprindo suas promessas e seus propósitos. A nação de Israel cresceu ao longo do tempo, enfrentando muitas batalhas físicas e espirituais. E não era para menos, pois o Salvador do mundo veio de Israel. E Jesus também voltará em Israel depois da grande tribulação, lá no finalzinho da grande tribulação. Sabemos que o Senhor Jesus irá nos levar no arrebatamento. Nós, depois do arrebatamento, nós iremos para o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, estaremos nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso acontece no céu, estará acontecendo a grande tribulação, né? Os 3 anos e meio vai passar, vai vir um anticristo depois dos 3 anos e meio. E lá no finalzinho, quando tiver quase com 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus virá de volta para Israel. Aí sim todo olho o verá. Ele virá juntamente conosco, né, juntamente com a igreja, e colocará os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Então veja que ali o Senhor vai cumprir, vai findar todas as promessas que o Senhor tem sobre Israel. Por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Então o Senhor virá, ele veio, nasceu em Israel e voltará em Israel para aniquilar todas as coisas, para aniquilar o anticristo, o falso profeta. Então virá o fim. Mas aí Israel irá ver que de fato Jesus, ele de fato era e é o Cristo, o Filho de Deus. Então essa é a missão de Israel no plano de Deus. Deus queria que Israel aceitasse a Cristo como Salvador e expandisse o reino de Deus para todas as nações. O Senhor, de uma forma geral, o Senhor queria, na verdade, que Israel aceitasse a Cristo como Salvador e através de Israel todo o mundo conhecesse o Evangelho através do povo de Israel. Israel iria falar do amor do Senhor para todas as nações. Mas vemos que não foi assim que aconteceu, né? Mas de qualquer maneira importa que o Evangelho chegou até a nós e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!